Boa noite a todos. Primeiro que a gente tem que sempre ter uma análise equilibrada, mas verdadeira, né? E a realidade é que por esses 3 últimos jogos que nós tivemos, né, talvez hoje com mais oportunidades do que os outros 2, né, e hoje com um pouco mais de oportunidade do que contra o Coritiba e o Cianorte, mas pela nossa produtividade e pelo nosso desempenho, é muito pouco, foi muito pouco para uma equipe que almejava se classificar à semifinal. E é muito pouco para uma equipe como a do Londrina. Essa é a realidade e a nossa constatação sem transferência de responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, se nós quisermos, não só na Copa do Brasil, mas no segundo turno do Campeonato Paranaense, quisermos buscarmos uma situação melhor e quisermos vencer o Campeonato Paranaense, nós temos que mudar a nossa postura, voltarmos a jogar o futebol que no início, nos primeiros jogos nós jogamos. O último nosso eu acho que foi lá em Ariquemes, vocês acompanharam, e de lá para cá realmente a nossa equipe não jogou futebol para se classificar à semifinal. Ficamos fora porque eu acho que tudo é consequência do desempenho, e nós não desempenhamos para estarmos na semifinal. Essa é uma constatação. O jogo de hoje ele começou equilibrado, muita marcação, e quando você tem muita marcação, você tem pouca criatividade. Mesmo assim, nós criamos ali no primeiro tempo pelo menos umas 3 oportunidades do Germano, do Moisés, que até a bola desviou e bateu na trave. E tivemos mais uma outra no primeiro tempo, a cabeçada acho que do Carlos Henrique, mais a bola fraca. Mas tivemos uma competitividade, acho que os últimos 10 minutos que o Cascavel cresceu um pouco, procurou jogar no nosso campo, mas nós procuramos defender. E aí voltamos para o segundo tempo, de novo, com a marcação mais alta, para a gente poder roubar essa bola, criar as oportunidades e usar da velocidade do Carlos Henrique e do Müller, que aí assim eu até pela necessidade nossa no intervalo de vencermos o jogo, eu soltei ele um pouquinho mais à frente para usar a velocidade, e foi assim que nós chegamos ao nosso gol. Conseguimos fazer o gol numa boa enfiada, uma saída rápida do Carlos Henrique. Infelizmente, também no jogo de hoje, nós tivemos que fazer 3 mudanças por necessidade física, né? Nenhuma por oportunidade tática, porque o Luizão saiu com um probleminha na panturrilha no intervalo, o Germano teve aquela pancada, né, que até o doutor falou para tirá-lo, para preservar, e aí ele realmente não conseguia continuar, e o problema físico do Felipe. Então foram 3 substituições que a gente não conseguiu taticamente, né, assim, botar um jogador, mudança tática e sim física. Bom, continuando, nós levamos um gol de bola parada, um gol de empate, que trabalhamos bastante nesse sentido, para que a bola parada hoje no futebol decide 75%, 80% dos jogos. Então você tem que estar apto defensivamente e ofensivamente para poder não sair do jogo ou não, de repente, dar um resultado ao adversário por isso. E nós acabamos dando, não só na falta ali, né, como também no final, no pênalti, que também é uma bola parada. Depois do gol de empate, o jogo ficou mais aberto ainda, com oportunidades. Um pouquinho antes do gol de empate deles, nós tivemos, acho que a grande oportunidade do jogo, que era para fazer o segundo gol e de repente sacramentar a partida. Enfim, são os Cs e as situações do jogo. Mas a realidade num todo é que nós, nesses 3 últimos jogos, não produzimos o suficiente para estarmos na semifinal. Então, nós temos que entender que estamos chateados, tristes, o torcedor está triste, mas nós temos que entender que para nós almejarmos algo a mais, né, nós temos que
que evoluir, temos que melhorar, estamos montando uma equipe nova, estamos tentando achar essa equipe dentro de um contexto, dentro de um modelo de jogo, mas nós temos que melhorar para que a gente possa almejar o título e a sequência principalmente na Copa do Brasil. Ricardinho, na segunda fase agora, uma opinião sua, né? Não que os jogos serão mais fáceis, mas talvez menos difíceis até pela pontuação dos dois grupos, né? O Cascavel não classificou com 10, o Rio Branco passou com 7. O que esperar para o Londrina? Talvez um pouco mais de facilidade nessa segunda taça agora ou não? Não tem, futebol não tem facilidade, não tem. Tem sim desempenho, construção de equipe, crescimento, né, individual e consequentemente coletivo. Então eu acredito nisso. Futebol não existe facilidade. Existe você encarar o adversário e conseguir sobrepor ele com a sua condição. É algo que nós, nesses 3 últimos jogos, não fizemos e isso nos prejudicou. A sequência, segundo turno, é uma outra história, são times do nosso grupo, de repente a pontuação maior no segundo turno vai ser desse grupo, quer dizer, não dá para você projetar isso, né? Dá para você, o que nós podemos projetar é o nosso rendimento. Isso nós podemos projetar e temos que projetar uma melhora. Consequentemente, de rendimento, nós vamos ter a melhora de resultado. Isso é automático. Você melhora o rendimento, você melhora o resultado. Então é isso que nós temos que trabalhar, temos que pensar, temos que rever, né, vários pontos para que o Londrina não pode realmente estar fora da semifinal. Mas não produzimos para estar, essa que é a realidade. Devendo no Campeonato Paranaense uma classificação na Copa do Brasil se torna quase que uma obrigação, você também não vê dessa forma? Não, na verdade, a obrigação de você estar numa equipe como Londrina e de estar na Copa do Brasil, e de estar no Campeonato Paranaense e depois iniciar a Série B, quer dizer, a obrigação sempre do profissional é o êxito. A gente sempre tem que estar preparado para realizar o melhor, né? E, consequentemente, os melhores resultados. Então, não tem mais responsabilidade ou menos. Tem sim a responsabilidade de você estar no Londrina, de você saber disso e saber que você briga e busca resultados. Você tem que buscar resultados. É isso aí. Ricardinho, para que essa evolução ocorra, qual que é a sua maior preocupação? A questão coletiva ou a individual de alguns jogadores que não vêm respondendo aquilo que você quer? O coletivo só se fortalece quando as individualidades elas estão sobressaindo, né? Quando individualmente você, né, se coloca à disposição, no caso, e consegue executar bem a sua função, consequentemente o coletivo se fortalece. Então o caminho é esse, né? A gente poder pensar dessa forma. Trabalhar, eu digo sempre para os jogadores, desde o dia que eu cheguei, eu digo, temos que focar no desempenho. Temos que focar no desempenho. Às vezes você quer ganhar um jogo, e nós queremos ganhar todos, mas você quer ganhar um jogo de qualquer jeito, não existe ganhar de qualquer jeito. Você tem que ter um padrão, você tem que ter uma função, saber executar a sua função, né? Tecnicamente está bem, para que você possa executar isso. Você executando, consequentemente o companheiro executando, você vai conseguir resultados melhores, né? Nós já fizemos isso aqui nesse início de ano. Só que nós temos que rever e eu acho que é mérito, né? Eu acho que conquista, classificação é mérito. E nós, por esses 3 últimos jogos, não merecemos estar na semifinal. É uma realidade dura? É dura, mas é uma constatação, porque não adianta eu falar para vocês, foi o lance da chance do segundo gol, foi a bola parada que nós... assim, desculpas, a gente tem N, né, para dar. Agora, a realidade é que nós temos que melhorar nossa produtividade para a gente poder pensar algo maior na frente. Ricardinho, te preocupa a situação dos garotos? Até a questão do Milen, que perdeu o segundo gol ali, que poderia até decretado ali a classificação do Londrina. Tem o Mateuzinho também. Você pretende conversar com esses atletas, até porque a pressão vai vir para cima deles, até por conta do Milen, do gol perdido? Isso te preocupa também, a cabeça dos meninos nesse momento? Na verdade, a partir do momento que o independente ser jovem vem aqui profissional, é porque tem condições, ou a gente imagina que tem as condições de poder jogar na equipe profissional. É lógico que são jovens, a gente tem que ter uma certa atenção e eu procuro ter isso. Mas, ao mesmo tempo, esse processo todo nós temos, por exemplo, eu tenho que me preocupar, além dos jovens especificamente, eu tenho que me preocupar com a equipe, né? Então,
minha preocupação maior daqui para frente, que já era, né, mas daqui para frente mais ainda, é com a equipe, trabalho coletivo. Consequentemente, eles estão inseridos nesse processo todo. Lógico que, por serem mais jovens, não que vai ter menos ou mais responsabilidade. Faz parte desse processo de equipe que nós temos que melhorar consequentemente para a gente ter melhores resultados. Não tem culpa do Müller, do lance, ou dos meninos, ou de qualquer jogador, né? A responsabilidade é minha como comandante primeiro, eu não fujo dela, porque eu sou técnico da equipe, e por isso que eu estou sendo o mais sincero possível em relação às minhas colocações. Então não tem que ficar apontando para A, para B ou para C, não, porque isso aí todos fazem parte de um processo. O jogo de hoje colocou uma situação atípica, né? Você até falou sobre isso. Você foi obrigado a mudar 3 vezes por necessidade e não dentro daquilo que você tinha como planejamento. Na minha visão, depois das 3 mudanças, o time até se soltou um pouco mais e teve uma cara melhor do que teve até então. Eu queria que você falasse sobre essa questão, né, dessa formação que terminou o jogo, que para mim foi a melhor dentro do jogo hoje, e da volta do Igor. Foi uma grata surpresa essa volta dele? Sempre quando você não consegue resultado, ou quando você acaba tendo um resultado adverso, você tem que fazer uma análise do que precisa melhorar, mas existem algumas coisas, alguns pontos também positivos. Então, a volta do Igor, é lógico que ele está ainda e vai readquirir o ritmo de jogo, mas é um jovem, tem muita força, tem uma intensidade de jogo alta, né? Se apresenta bem. Hoje, lógico, mais comedido, porque é o primeiro jogo dele, ele ficou quase 7 meses sem jogar, é difícil, mas e teve que entrar numa situação que nós precisávamos, porque na verdade o Felipe sentiu e não conseguia continuar. Não que não seriam essas mudanças, mas a ideia era, depois de determinado momento, colocar mais um jogador fresco no meio, para a gente poder, nós estamos ganhando o jogo, e poder sim explorar a roubada de bola com mais qualidade e aí matar o jogo com a velocidade à frente. Mas não deu, porque nós trocamos um intervalo por questão médica, o Germano bateu a cervical e aí por prudência a gente tinha que tirar ele. E o Felipe, então por mais que tenha melhorado, e lógico, é muito pouco para aquilo que a gente almeja, né? Existe uma melhora? Existem momentos positivos? Lógico que existe, não está tudo errado, perfeito, a análise, mas para os nossos objetivos é muito pouco, não dá para a gente se confortar ou dizer, não, mas em determinado momento a gente teve isso, não, mas nós tivemos, está ótimo, anota, deixa guardado, mas a essência, o projeto todo, né, o resultado final, não, nós temos que ter uma visão maior, um trabalho melhor para que a gente tenha melhores resultados. Legal, Ricardinho, só para encerrar de minha parte aqui, lógico que você queria estar nas semifinais contra o Atlético Paranaense, tem um jogo no meio de semana com o Ceará, mas essa semana também vai ser importante para recuperar alguns atletas e também você tentar treinar o time da melhor maneira possível, recuperar jogadores, fazer alguns ajustes também? A gente tem que aproveitar esse tempo. É lógico que... E a gente tem feito isso. Mesmo com pouco tempo, os treinamentos que a gente tem passado e os conceitos, a gente tem, lógico, comedido, porque o jogador descansa de um jogo para outro, mas a gente tem procurado aproveitar. Só que, infelizmente, a gente não está transformando isso no jogo. Nós temos que transformar em desempenho para, consequentemente, o resultado. Então, vamos procurar aproveitar esses dias que a gente tem para a gente trabalhar isso, encontrarmos de novo o caminho correto e na quarta-feira nos classificarmos.